Bem-vindo ao Ponto a Ponto. Hoje eu e Antônio Lavareda vamos analisar uma pesquisa inédita no Brasil, feita apenas com meninas. E a nossa convidada é a Anete Trompeter, diretora nacional da Plan Brasil, instituto responsável por essa pesquisa. Boa noite. Boa noite, Mônica. Eu queria perguntar o seguinte, por que fazer uma pesquisa só com meninas? Qual foi a necessidade, qual é o objetivo dessa pesquisa feita só com essas meninas de 6 a 14 anos, não é isso? Na verdade, é a primeira vez que você vê uma pesquisa feita com crianças, para as crianças responderem e focando nas meninas especificamente. Nós temos um trabalho grande para tentar erradicar o ciclo de pobreza e para garantir os direitos das crianças de uma forma geral. E enquanto organização humanitária, nós reparamos que as crianças sofrem muito mais, as meninas sofrem muito mais e têm os seus direitos muito mais violados e que existe um trabalho maior a ser feito junto às meninas do que aos meninos. Então, por isso a gente resolveu conduzir essa pesquisa junto às meninas aqui no Brasil. A Plan International tem uma campanha mundial, que é a campanha Por Ser Menina, que na verdade nós já estamos trabalhando nessa campanha há alguns anos e nós sentimos a necessidade de ter essa fotografia das meninas aqui no Brasil, até para a gente poder direcionar como que vai ser a nossa atuação programática e o que a gente pode fazer para melhorar a situação dessas meninas aqui no Brasil. E a ONU instituiu o dia 11 de outubro como Dia Internacional das Meninas também. Na verdade, essa é um desejo grande da Plan já de alguns anos. E num trabalho de advocacia junto com a ONU, nós conseguimos instituir o dia 11 de outubro como Dia Internacional das Meninas. E já há 2 anos que ele é celebrado no dia 11 de outubro. Ok, nós vamos então já partir para ver os dados da pesquisa feita com meninas, como eu disse, entre 6 e 14 anos em todo o país, entre julho e setembro de 2013, Lavareda. Essa pesquisa, Mônica, ela foi realizada em 5 estados, 21 municípios, não é isso? Isso. Tem inclusive um detalhe interessante que é metodológico. As entrevistas com as garotas entre 6 e 10 anos foram entrevistas individuais. E com as garotas entre 10 e 14 foram entrevistas coletivas, grupos, discussões. Metodologicamente, uma abordagem bastante interessante. Nós vamos ver aí na primeira tela que as meninas são, na grande maioria, 90%, a quase totalidade, são, digamos, satisfeitas, felizes, têm um certo orgulho em ter nascido como meninas. Despeito de 4,5% aí, e aí é uma série de fatores que explicariam esses 4,5%, os 5,2%, esses 9%, quase 10% que ficam de fora. Numa segunda tela, nós vamos ver que as meninas perguntadas se sofrem mais violência pela condição, ou seja, pelo seu sexo, 57,3% dizem que sim, elas conseguem compreender, a despeito da pouca idade, que essa condição sexual lhes é detrimental do ponto de vista da violência a que sofrem ou que estão expostas. Numa outra tela, perguntado sobre habilidades pessoais e coletivas, 72,4% delas, 7 praticamente em cada 10, dizem que os meninos não têm mais poder do que elas, não, pela condição sexual, embora os meninos estejam mais protegidos da violência, como vimos lá atrás. Reconhece, as meninas são mais obedientes, 64%, as meninas têm mais amigas, 61,7%, e as meninas são tão inteligentes quanto os meninos, 6 em cada 10 dessas garotas respondem isso. Alguns fatores, como por exemplo, mais obedientes, mais comportadas, tem a ver, obviamente, com menor taxa de testosterona, isso tem a ver com dados objetivos. Olha, essa pesquisa, em que é que ela ajuda ou já começou a ajudar vocês, a organização de vocês e outras? O que é que ajudou a propor, a construir sugestões de políticas públicas com relação a essa questão, né? Uma vez que essa pesquisa trouxe dados da percepção da garotada do sexo feminino sobre as suas, digamos, condições de vida. Essa é uma boa questão, porque a pesquisa está lidando especificamente com a autopercepção das meninas. Sim. Então, as perguntas que eu faço, elas são invertidas em relação aos percentuais que a gente acabou de ver. Um dos percentuais é que 90% está satisfeita com o fato de ter nascido menina.
O ponto que eu levanto é 10% não Pois é, essa estão era a minha satisfeitos. pergunta. Na verdade, Aliás, 4,5%. Desculpa, só introduzindo aí, já prejudicando sua resposta, isso tem a ver também, eventualmente, já com uma primeira intuição de orientação sexual, etc. Por isso que, na verdade, a investigação deveria ser feita. Por que 10% das meninas não estão se aceitando como meninas ou elas estão expressando um desejo de ter nascido com outro gênero? Como a pesquisa levou muito pelas questões de violência, da autoestima, um dos pontos principais que eu acho que tem mostrado nessa pesquisa é a baixa autoestima das meninas. E daí o desejo de talvez ter nascido com outro gênero não é tanto uma questão de orientação sexual e muito mais uma questão dela se ver numa situação de privilégio. Um dos quadros que mostrou ali da pesquisa mostrou que as meninas, 60% das meninas se acham tão inteligentes quanto os meninos. Eu vou lhe dizer, o número tinha que ser 100%, porque gênero não é definição de se você é mais inteligente ou menos inteligente. Exatamente, eu também estava indo você não deveria se ver como mais inteligente ou menos inteligente simplesmente porque você é uma menina. Então, o que grita naquele número é exatamente o percentual contrário. Não, e na verdade, eu gostaria de ver que as meninas se acham tão inteligentes quanto os meninos em 100%. E 40% não se achando tão inteligente é um percentual gritante. Agora, a pesquisa não aprofunda um pouco, não conversa com elas, porque são grupos também. Na verdade... O que vem das meninas que não... Tudo bem que o que elas verbalizam não necessariamente é o que é, mesmo para um adulto. Mas o que elas verbalizam? E só acrescendo aí um ponto. Será que parte dessas meninas, eu não vi a pesquisa toda, será que parte delas, não havia essa alternativa, se sentem mais inteligentes do que os meninos? Não. Elas se sentem mais empoderadas do que os meninos. Na verdade, é um sentimento de autoestima que a gente está falando. Elas não se veem sendo inteligentes o suficiente. Tem outras perguntas que, na verdade, te levam à resposta do porquê, o que está por detrás desse sentimento dessa autoestima baixa. E uma das questões que foi fortemente abordada nessa pesquisa é a questão de que elas são mais responsáveis pelas tarefas domésticas, por trabalhos familiares, por ter a questão do bom comportamento, que você colocou na questão de talvez ter menos testosterona, eu já levo para outro lado, que as meninas são mais exigidas nas suas famílias. Talvez por isso que elas tenham Algumas delas, que a sua pesquisa relata, chegam a gastar 1h30 por dia em tarefas do lar. Isso em qualquer ambiente social, qualquer faixa de renda? Em todos os estratos. Obviamente, na nossa pesquisa, nós quisemos, e daí voltando para uma das perguntas que você fez, essa é só uma preliminar da pesquisa. Nós vamos ter agora mais detalhes com alguns outros recortes, indo mais a fundo nas respostas que elas deram, no porquê que elas se sentem na parte mais qualitativa da pesquisa. Mas a questão do trabalho doméstico se mostrou como uma das coisas mais gritantes e onde eu acho que a gente tem que fazer um trabalho melhor junto às políticas públicas para ter certeza que essas meninas reduz o tempo das meninas para brincar e para estudar. A grande diferença que a gente tem visto, e a gente, na verdade, a pesquisa só veio confirmar algo que as instituições que trabalham no campo com programas, nós já sabíamos, que é o seguinte: o menino, ele vai para a escola, ele volta da escola, ele vai jogar bola e ele vai estudar. Ainda não estou questionando a qualidade da educação, mas ele está indo para a escola, está voltando da escola, está indo jogar bola e está indo estudar. A menina vai para a escola, só que ela volta da escola, ela vai fazer as camas, ela vai limpar a casa, ela vai cozinhar. Nós vamos ter uma tela aí que mostra isso. Não é só para a mamãe, na verdade ela é responsável pelo trabalho de casa. Sim. Agora nós vamos ver uma reportagem que resume a importância de uma menina que tenta mudar a intolerância do seu país. Indicada ao Nobel da Paz, vencedora de um prêmio do Parlamento Europeu, Malala é hoje um grande exemplo de força para o mundo todo. Malala foi baleada na cabeça em outubro de 2012 por talibãs que são contra que meninas frequentem escolas. Mas a luta dela começou 5 anos antes, quando líderes talibãs locais determinaram que todas as escolas interrompessem as aulas dadas às meninas por um mês. A jovem, que na época tinha apenas 11 anos, começou a escrever com um pseudônimo e passou a ser um militante pelo direito à educação. Após o ataque, ela foi levada para tratamento no Reino Unido, onde vive até hoje com o pai.
Atualmente, ela diz querer voltar a morar no Paquistão e defende a abertura de negociações de paz no país. Por outro lado, os talibãs dizem que Malala continua a ser um alvo legítimo de ataques e prometem tentar matá-la novamente. Desde o ataque, a causa defendida por ela ganhou repercussão global. A jovem foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz e ganhou o Prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento, um dos mais importantes prêmios de direitos humanos da União Europeia. A gente está vendo um caso dramático, né, de um outro país, uma cultura muito diferente da brasileira. Nessa pesquisa que vocês fizeram, vocês encontram não algo semelhante, mas algo que situações de violência ou de opressão relatada por essas meninas? Né? Sim, a gente vê bastante ainda um nível de violência que elas se julgam castigadas na família e que já sofreram algum tipo de violência. A questão da Malala, quando houve o evento da Malala, foi exatamente na mesma semana do Dia Internacional da Menina. A briga da Malala já era uma briga antiga para a questão da inclusão das meninas na educação num país onde você acabou de falar, Mônica, que culturalmente ainda está brigando para pôr a menina na escola. Nessa semana do Dia Internacional da Menina, nós lançamos aqui no Brasil o filme Girls Rising, onde mostra a história do que eu diria as outras Malalas, não só a Malala que ficou famosa por ter tomado um tiro, mas da briga de diversas meninas para ter certeza que elas sejam inclusas na sociedade com os direitos iguais. Você ainda tem caso de meninas que são escravizadas, por exemplo, no Laos. Você ainda tem caso de meninas em Sierra Leone, em que elas não podem trabalhar da forma como elas gostariam de trabalhar, isso já falando das meninas mais adolescentes. Você tem casos que mostra de uma menina no Peru, onde ela gostaria de ter maior inclusão. E daí você vem aqui para o caso do Brasil, onde a gente talvez não tenha exatamente esse mesmo problema da menina não poder ir para a escola. Sim. Ao contrário, as meninas têm um índice de matrícula de meninas e meninos é igual aqui no Brasil, ele é equivalente. Só que o que essas meninas estão sofrendo em casa, em suas violências, ou tendo que fazer o seu trabalho doméstico e não estão podendo ter as mesmas oportunidades. Uma coisa que a gente tem falado, que os estudos da Plan International mostram, é que a cada ano que tanto o menino como a menina passam a mais na escola, aumenta a renda dessa pessoa mais para frente em 15% a 20%. E um outro estudo da Plan International demonstra que os homens, em geral, eles aplicam 30% da sua renda na sua família e na sua comunidade. As mulheres, ou seja, o futuro dessas meninas, aplicam 90% de suas rendas na família e na comunidade. Então, um grande trabalho que a gente tem feito e que está muito relacionada com o que aconteceu com a Malala e com o que a gente está defendendo por detrás dessa pesquisa, é que se a gente tiver meninas ficando mais tempo na escola, a cada ano aumentando a sua renda, essas mesmas meninas vão aplicar essa renda nas suas famílias e nas suas comunidades, terminando com um ciclo de pobreza. E eu acho que é exatamente por isso que a gente tem que lutar. Num dos trechos do filme Girls Rising, é exatamente numa menina, daí no caso é uma menina do Afeganistão, em que briga também pela inclusão das meninas, da educação das meninas, ela chega e fala assim: não me venha dizer que é a minha cultura, não me venha dizer que é o meu costume, a minha tradição ou a minha religião. Porque mulheres afegãs do passado foram prominentes, famosas e estudavam. Então, usar o machismo ou a cultura como uma desculpa para isso é fechar os olhos para o problema. O que a gente quis com essa pesquisa é exatamente mostrar, na própria percepção da menina, ainda sem discutir a fundo questões mais sérias, por exemplo, de questões de exploração sexual que as meninas passam, ou de salários menores das mulheres, no fundo. Ou seja, a gente pode chegar lá, mas ainda estamos ganhando menos do que os homens. O que essa pesquisa ajuda a entender é que, e o quadro que ela traça é que é uma manifestação da desigualdade que existe no gênero, ou seja,
A pesquisa mostra essa desigualdade, a manifestação dela, e, ao mesmo tempo, ela explica como é que se reproduz, como é que se mantém a desigualdade desde o berço. Desde o berço. Diferentes condições de vida, mesmo no ambiente doméstico. Mesmo no ambiente doméstico. E o que a gente quer, na verdade, mudar, é onde a gente acha que a gente pode agir, é trabalhar junto às políticas públicas, mas também, enquanto uma organização de desenvolvimento, a gente trabalha junto a essas comunidades e as comunidades mais necessitadas para ter certeza em que você vai rompendo essas barreiras modificar o comportamento. Desde cedo e modificando o comportamento das pessoas de uma forma geral. Vamos ver agora mais algumas telas dessa pesquisa. A primeira delas, e estão ali representadas as respostas a essa questão. Como é que os pais costumam agir quando você faz algo errado? 98%, quase todas, dizem que levam bronca, levam sermão. 44,3% dizem que são colocadas de castigo. E o número de 34,8%, 35% dizem que os pais batem nelas. Uma outra tela, perguntadas com relação ao sentimento de bem-estar na casa e na família, 87,4% dizem que se sentem amadas, bem tratadas, 87,1% dizem que se sentem seguras, e 84,9%, 85% dizem que se sentem bem. E só fazendo um comentário, replicando o que a Anete disse há pouco, é importante pensar sobre os complementos. Você tem aí entre 13% e 15% das garotas que não se sentem seguras, não se sentem bem, não se sentem amadas. Numa outra tela, numa tela subsequente, nós vemos aí a distribuição de tarefas no interior dos lares e o que é que compete às meninas. 81,4% dizem que arrumam a própria cama. Esse número, para os meninos, só para o espectador ter uma comparação, é de 11,6%. 76,8% dizem que lavam louça. Para os meninos, 12,5% são os meninos que fazem isso. 65,6% dizem que limpam a casa. Os garotos fazem isso, 11,4% deles. Limpam o lixo, jogam o lixo fora, 54,7% das garotas. E aí o percentual dos garotos sobe a 20,8%. Ou seja, os meninos também, segundo a mesma pesquisa, Mônica, o número dos meninos só sobrepuja o das meninas no que concerne a trabalho fora do lar. Aí 12,5% deles trabalham fora do lar, e enquanto que 1/3, 4,3% das meninas trabalham. Esses números aí nesse bloco, para a gente ir arrematando aí a análise da pesquisa tão interessante que o seu instituto conduziu. Esses números de ocupação das meninas, ou seja, isso é trabalho doméstico, né? Isso é trabalho doméstico. Qual é a análise mais objetiva que deles pode ser feita? Tem alguns outros números também, por exemplo, e daí não é só aqui no Brasil e não é só nas regiões rurais do Brasil, onde a menina é responsável pela tarefa de ir buscar água. Naquelas casas e nas residências onde não chega água, a menina ela tem a responsabilidade por ir buscar a água. Primeiro, no resultado dessa pesquisa, quando tem essa parte dos meninos em que 11% deles vão trabalhar fora, a gente deveria ter tolerância zero para o trabalho infantil. Sim. Porque nós estamos falando aqui em idades tenras, nós não estamos falando em adolescentes, em final de adolescência, nós estamos falando de crianças. 6 e 14 anos. De 6 até 14 anos. Então, esse percentual é inaceitável de pessoas que estão indo trabalhar fora. O trabalho infantil tem que ser extinto, né? E daí vem uma questão que é bem mais subliminar. A menina ela pode não estar saindo para fazer o trabalho infantil fora, mas ela é a grande responsável dentro da casa dela. Eu ia perguntar, quer dizer, qual que é a linha? Porque eu, como mãe, já fico enchendo a minha filha, dizendo que ela não faz nada em casa, que ela deveria arrumar a sua cama, que ela deveria ter um mínimo de responsabilidade, que ela não tem, que ela tem alguém que faça por ela. Então, o que é? O problema é ser responsável? É ser a responsável, é isso que eu ia dizer. Na verdade, na Plan, a gente diz que o trabalho da ajuda doméstica à mãe, ele
Ele é certo, ele é ok. Na verdade, é um processo de aprendizado. Sim. É até para você dar mais responsabilidade para as crianças. Né? Ou seja, aquilo que você colocou um dos dados, que o único que o menino era maior que a menina é que ele ia levar o lixo para fora. Tudo bem, levar o lixo para fora e ajudar a família faz parte. A grande questão é a quantidade de horas que a menina passa trabalhando e a responsabilidade dela, que não está sendo só para o trabalho da área dela, arrumar a sua cama. Ela está arrumando a cama dela e a cama do irmão. Tem uma pergunta que mostra que ela arruma a dela, do irmão, provavelmente da mãe, do pai, lava a louça, cozinha. Então ela está passando horas que deveriam ser passadas brincando, estudando, fazendo o trabalho doméstico. Uma pergunta só para complementar. Será que essa PEC das domésticas, que reduziu na classe média brasileira o número de empregadas domésticas, por motivos óbvios, isso terá aumentado também para a participação ou convocação das meninas para esse trabalho doméstico? Ou até, por um outro lado, botando um contraponto, quer dizer, ela pode ter talvez aumentado para quem não vai ter esse trabalho doméstico à sua disposição o tempo todo, porém, na casa das empregadas domésticas, que podem voltar mais cedo às suas casas, porque suas filhas, em geral, ajudam nas suas casas. Então, por um outro lado, ela pode ter um impacto de se diminuir o número de horas que uma menina trabalha. É isso que eu fiquei pensando. Voltando na questão de que a gente estava conversando antes, da instituição do dia 11 de outubro como o Dia Internacional da Menina, na verdade, a Plan começou a trabalhar essa campanha Por Ser Menina há alguns anos atrás, internamente, para a gente ter certeza de que o que a gente quer, na verdade, é que as meninas passem mais tempo na escola e tempo brincando. Então, eu venho aqui a contar como nasceu essa campanha Por Ser Menina. Ela nasceu há alguns anos atrás na visita de uma das diretoras, na verdade, da Plan na Alemanha, visitando um país do sudeste da Ásia, onde encontrava um grupo de crianças e que você via crianças bem vestidas, você via crianças que estavam voltando da escola e você via uma criança no meio desse grupo que estava mal vestida e que não estava com seus livros de escola. E daí essa diretora perguntou: por que você é diferente das outras crianças? E ela respondeu: porque eu sou uma menina. Ou seja, às vezes a gente não vê a diferença que está sendo dada, porque nós não temos esse olhar de que a menina e o menino deveriam ter um tratamento diferente. Mas, às vezes, é muito aceitável para a menina, dentro dessas comunidades, de que simplesmente elas têm que fazer essas tarefas, elas têm que trabalhar, porque elas são meninas, quando não deveria ser. A gente esquece que a desigualdade dos gêneros começa na maternidade, começa dentro do lar. Começa dentro do lar. E começa elas fazendo esses trabalhos que não deveriam estar fazendo, que elas deveriam estar estudando, deveriam estar na escola. Que é assim que a gente quer romper ciclos de pobreza no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Porque, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu estava curiosa para ver mais dados aí da pesquisa, mas a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ponto a Ponto. Eu gostaria de entregar para vocês uma lembrança da Plan e da nossa campanha Por Ser Menina. Obrigado. E gostariam que vocês usassem sempre e saber que a cor rosa, pink, não é uma cor só para meninas, ela pode ser para meninas e para meninos. Ok, obrigada. Muito obrigado, Anete Trompeter, pela presença aqui no Ponto a Ponto. E lembrando que você pode assistir todos os nossos programas no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigado pela audiência. E para entrar em contato com a gente, o e-mail é pontoaponto@band.com.br e o nosso Twitter é @pontoapontonews. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.